Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Queria dar os parabéns para todos que estão aqui. Não é fácil o dia inteiro correndo atrás das coisas e à noite ter que a gente parar tudo, hora de estar descansando, né? A gente está aqui para conversar, para encontrar os amigos, trocar experiência e discutir um pouco mais sobre algum assunto aí que é de interesse da pecuária, né? Então é muito importante. É isso aí, eu queria dar os parabéns então para todos que estão aqui, vocês que tornam o Café da Pecuária esse evento bacana aí, que já tem 12 anos mais um, né? Então é um evento que tem uma boa longevidade aí. Hoje eu vou falar de planejamento estratégico de recria e engorda. Aí, como que a gente faz essa integração, né? Pastagem, suplementação e confinamento. E queria parabenizar, né, os nossos apoiadores, né? A Soesp, João Menezes Associado, a Coima, a Premix, a Cicobi Credivale, a Raça Forte, De Carvalho, John Deere, que hoje o João Paulo está aí, vai passar um recado para vocês. A Raposo Pneus, depois nós vamos sortear um vale, serviço e produto, a Liane Veículos, o Boitel Chaparral, a Leilo Sul Leilões, a Adubos Ferticel, a Massari Fértil, o Bolos da D e o GPB. Antes da gente começar, queria passar alguns recados, não sei se eu vou lembrar de todos, né? Mas, primeiro, que semana que vem começa a Expo Agro em Umas, então queria lembrar a todos, quem puder ir lá participar, vai ser um evento bem bacana, já tem mais de 100 empresas confirmadas. Na quinta-feira começa a exposição de gado, nós vamos ter a Expo Genética lá, vai ter exposição de gado Nelore, Brahman, Santa Gertrudes e Senepol. Tudo criadores daqui da região que vão estar presentes lá, então vai ser bem bacana. Também nós vamos ter 2 leilões de gado, PO, um da Fazenda Nova Esperança, da doutora Maria José, e um da Fazenda Santana. Então vai ter 2 leilões de gado, então vai ser bem bacana, isso aí, vai movimentar bastante. Na quinta-feira vai ser a abertura, às 17 horas, e vai ter lançamento do meu livro, meu segundo livro, né? O livro chama Mais Arrobas, o Guia Definitivo para Pastagens de Alto Desempenho. É um livro sobre pastagens. Todos os livros vendidos no lançamento, a renda vai ser integralmente para o Hospital de Esperança. Então, quem puder comprar o livro no lançamento, além de adquirir sem uma falsa humildade, né? Além de adquirir um livro muito bom em pastagem, bastante abrangente, com muitos assuntos relacionados à produção eficiente em pastagem, vai estar ajudando o Hospital de Esperança. Essa semana eu recebi uma mensagem muito interessante. O nosso hospital aqui, ele aumentou os atendimentos. Em 2025 já é 3 vezes maior que os atendimentos de 2024. Então, ele já virou até uma referência regional no atendimento SUS para pessoas que têm problema com câncer. Então, quem puder colaborar com o hospital, então vai ser e comprar o livro no dia do lançamento vai ser bacana. Na sexta-feira, nós vamos ter um ciclo de palestras, então as palestras vão ser das 10 às 3 da tarde. Quem fizer a inscrição, eu vou pôr o link no grupo, já coloquei, mas vou pôr novamente. Até a gente conseguiu uma verba lá e vai ter almoço para 100 pessoas. Então, quem entrar no link lá e fizer a inscrição, vai ter o almoço gratuito. No dia lá vai receber um brinde lá, um chapéu, um copo lá alusivo à festa. Então, vai ser bem bacana. Então, quem puder
participar na sexta-feira, já faz a inscrição lá, é só preencher um formulário lá. Outra coisa também, quem puder ir na quinta-feira, a prefeitura vai fazer uma homenagem para o Álvaro. Então ele vai criar o pavilhão Álvaro de Oliveira Lima, no lugar onde fica a Expo Genética em Umas. Vai ter assim, simbólico, né? Vão colocar o nome do local como do Álvaro para fazer uma homenagem a ele. Então seria bacana também quem pudesse prestigiar. Antes de eu começar o meu assunto aqui, o João Paulo, chega aqui, João. Ele é da John Deere, de Carvalho, e ele quer passar um recado para vocês. Deixa eu só mudar aqui, para ele. Ai, caramba. Joia. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos pecuaristas. Mando um abraço de um dos sócios, do Carvalho, da Ailton, que também é pecuarista, foi consultor por um bom tempo na pecuária, que vocês devem conhecer. Estou trazendo aqui um recado. Meu nome é João Paulo, sou gerente corporativo de serviços. Isso quer dizer que as oficinas todas do grupo ficam comigo. Hoje a De Carvalho, no departamento de serviços, está com 177 colaboradores. Nós temos 80 mecânicos na nossa região. Só aqui em Presidente Prudente nós estamos com 23, fora auxiliares, pintor, caldereiro e tudo mais. Eu estou muito preocupado em trazer uma facilidade para a pecuária, porque é o nosso nossa grande cultura aqui da região. Eu estou no corporativo desde 2023 e nesse período que eu tenho ficado bastante aqui em Presidente Prudente, eu me deparo com bastante problemas quanto à precificação. Uma imagem de que a John Deere é mais cara, tem uma manutenção mais pesada, e a gente está trazendo um pouco de uma quebra disso, linkada à tecnologia. Toda vez que a gente fala tecnologia, o nosso cliente fica assim, meu Deus do céu, mais problema. E quem aqui acho que já está um pouco cansado de mais problema, né? A gente está querendo um pouco mais de facilidade. Eu estou tentando traduzir isso para vocês, então estou trazendo essa tabela aqui muito simples. Hoje um trator John Deere da linha 5000 até 90 cavalos, e todos os outros na verdade, eles saem conectados. É uma controladora que despacha dados para uma nuvem, que você pode ver através do seu celular, ou a gente na concessionária também tem esse acesso, caso vocês permitam. Como é que eu linko essa acessibilidade com facilidade para vocês? Se a gente faz um acordo desse tipo, que eu vou citar esses valores, eu consigo lá colocar todas as revisões que vai acontecer no seu trator, que aí chega um alerta tanto para vocês quanto para nós, e eu consigo fazer isso a um preço fixo, e esse preço não ficou tão caro quando eu fiz essas contas. Para você ter uma ideia, tratores 5000 nesse pacote até 2 anos, que rode 1000 horas nesses 2 anos, ou seja, 500 horas por ano, é mais ou menos o que a pecuária tem me mostrado que roda aqui. R$520 por mês, a gente assume tudo. Aí tudo, quando eu digo, é a gestão desse equipamento, peças e serviço. Vocês não precisam mais se preocupar em tabelar quando que é a próxima revisão, não precisam se preocupar de ver se o funcionário de vocês está cuidando disso. Vocês podem ter esse conforto de que a De Carvalho está monitorando e a gente manda uma mensagem dizendo: posso mandar um mecânico amanhã, ou depois de amanhã, ou semana que vem, a gente acerta esse dia e não paga mais nada, não existe mais negociação. Eu consumo, o custo meu ali dessa revisão está dentro dessas mensalidades. Se você roda um pouquinho mais, 2.000 horas em 2 anos, 1.000 horas por ano, vai para 1.100 e 1.530. Isso porque esses tratores já estão saindo com essas controladoras, então isso já vem de fábrica, não tem custo a mais nenhum por isso. Para não dar uma solução parcial, de que eu vou cuidar de metade dos teus tratores novos e o restante para trás fica para trás, eu coloquei aqui tratores usados também, e se tiver algum para trás de 2020 dá para a gente negociar, dá para a gente colocar essa controladora nesse trator, e aí é lógico que ela sobe um pouquinho, porque a gente já não está mais em período de garantia. Se quebrar um motor, se quebrar um eixo dianteiro, se quebrar qualquer peça desse trator que está dentro dessas mensalidades, o que eu queria trazer para a pecuária é custo fixo, conhecimento, para que vocês consigam fazer uma gestão melhor, se o resultado de vocês vai dar certo ou não, se consegue ter uma previsibilidade, diminui muito a carga de estresse com negociação de preço, e a gente consegue dar um pouco mais de conforto em gestão para vocês focarem em eventos,
no preço da roupa, numa negociação melhor, numa compra de sal melhor ou alguma outra coisa. A De Carvalho não queria que nossos clientes comprassem máquinas e ficassem se preocupando com manutenção. A gente queria que a gente consiga absorver isso de uma forma saudável, não muito onerosa. Então, está aqui o recado para vocês. Tecnologia não fica só limitada a isso. A gente consegue fazer adubação em taxa variável. Acabou de lançar na AgriShow um pulverizador que para herbicida a gente só aplica o herbicida em cima da planta daninha. A gente está falando de uma economia de 56% a 90% em herbicida. Quem aplica sabe o custo que é isso. Então nós temos muita coisa para trazer para vocês. Queria muito convidá-los para visitar a gente. Nós estamos com uma equipe qualificada. Eu sou corporativo de serviço, a França é a gerente de serviço aqui da unidade. O Luiz Eduardo é o consultor de negócios aqui, ele está aqui hoje. Se alguém quiser saber o preço de alguma máquina, alguma outra coisa, estamos à disposição. E obrigado, viu, João, pela abertura aí. Não, nós agradecemos. Vou voltar aqui muitas vezes. A De Carvalho, a gente sempre foi apoiadora do café, então a gente é um espaço aberto para todos virem aqui, mostrar o que é a empresa e conversar com nós. O grupo é grande, então fico contente de vocês poderem estar aqui. Queria trazer essa mensagem de facilidade, não de um produto que eu estou tentando vender, não é isso, tá? Obrigado, pessoal. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho, nós estamos chegando na seca, né? Então o planejamento deveria ser antes, né? Mas tem coisas que a gente vai falar hoje aqui que você pode adotar a partir de hoje e melhorar a sua situação durante a seca, né? Então o primeiro recado que eu queria deixar é que a gente tem que ter planejamento. Quem não tem uma estratégia de trabalhar pode colher prejuízo. A seca, depois eu vou mostrar para vocês uns dados, tem ano que ela é maior, tem ano que ela é menor, mas sempre tem. Então a gente tem que estar prevenido. Então, nós temos o nosso pecuarista aí, né, que é o Sr. Geraldo. Ele é aquele pecuarista tradicional, né, cuida lá da fazenda. E ele não liga muito de se prevenir para a seca, né? Ele fala, ó, se chover dá, se não chover Deus ajuda. E o lema dele é capim, boiada e fé. É uma situação muito corriqueira no passado, mas que hoje a gente tem que mudar, né? Principalmente porque a fé não muda e segura a seca. Aqui, ó, tem se alguém depois tiver curiosidade, tem um site da Exalc que eles têm um meteograma, o meteograma de várias cidades, várias regiões daqui. Então, eles têm lá qual que é o ciclo de chuvas da região. Por exemplo, eu peguei o de Prudente, ó. Prudente tem um excedente hídrico, janeiro, fevereiro e março. Depois a gente tem um déficit hídrico, aqui em junho ela é iguala, não tem nem déficit nem sobra. Aí temos um déficit muito mais acentuado, aqui julho, agosto, setembro. Isso aqui é a realidade média da nossa região. Então, se você for fazer um planejamento, você tem que levar esse gráfico aqui em consideração. E outubro, novembro e dezembro, já temos um excedente hídrico, aqui em novembro às vezes pode faltar, na média, né, não tem excedente hídrico, mas também não tem déficit. Então, quando você vai planejar para a nossa região, você tem que pensar nisso aí. Às vezes o produtor não planeja, né? Aí o que acontece? Ele tem um ganho razoavelmente bom no verão e um ganho ruim no inverno. Agora, olha só, aqui é média de 3 anos. Por que aqui no verão foi menor que desse lá? Tem ano que no verão chove mais, tem ano que no verão chove menos. Quando chove mais, o ganho no verão é melhor. Quando chove menos no verão, o ganho é menor. E a seca também tem anos que a seca é mais acentuada
é menos acentuada e tem anos que a seca é mais acentuada. E, em média, os bovinos aí ganham em torno de 400 gramas por dia, que é aquelas 5 arrobas anuais lá que a gente sempre fala. Isso são valores médios. Então, quem não se planeja tem que se contentar com essa situação. Eu vou ter um ganho melhor no verão e um ganho menor, às vezes até perda no inverno. Se fosse só isso que eu tivesse que me preocupar, era fácil. Mas tem ano, como 2021, a seca foi tão severa que chegou a morrer gado. É terrível isso, né? Mas tem problema pior. A seca ainda pode trazer um problema pior. Pode ter queimado igual teve o ano passado. Então você está sem pasto para o gado, está morrendo o gado, aí o pasto está seco, ainda pega fogo e você tem um problema danado. E aí tem um problema maior ainda, que tem um pessoal que vai falar que o seu gado está morrendo porque você não cuidou, porque você é uma pessoa irresponsável que não se preocupa com o bem-estar animal e você pode até ser preso. Então, a gente tem que ter uma preocupação com a seca muito grande, porque a gente pode ter problemas, quem não conhece pode ter problema muito sério. Aí, o senhor Wagner está aqui, eu já avisei ele que não é para corrigir na frente de vocês. Depois ele pode me corrigir, o cara é meteorologista e eu vou falar um pouquinho de clima. Eu fui numa propriedade, pensa um povo organizado. Aí o produtor falou para mim: João, o negócio está feio, as chuvas estão diminuindo. Eu falei: mas será? Ele falou assim: então, eu não sou desses negacionistas, mas eu falei assim: mas será que está acontecendo isso? Aí eu pedi para ele tem tudo anotadinho, quanto chove por ano. Aí, se você vê lá o que chove na propriedade dele, de 2012 até 2024, olha só a tendência da chuva, está diminuindo mesmo. Então, se você for pelos números dele, você vai falar: rapaz, além de todos os problemas que eu tenho na seca, ainda vai piorar. E se você vê, eu peguei aqui, ó, ele tinha os dados lá desde 2002 até 2024. Então eu peguei média de 3 anos, porque às vezes um ano chove mais, outro ano chove menos, então eu peguei média de 3 anos para poder comparar. Olha só, de 2002 a 2024, diminuiu 151 milímetros por ano. Então o negócio está feio. Já está chovendo pouco, já temos um problema de distribuição de chuva, ainda está diminuindo a chuva. Porém, não é bem assim. Se você olhar os dados desse produtor aí, ó, de 2002, a chuva está aumentando. Ué, a chuva está diminuindo ou está aumentando? Se você olhar os dados dele, de 20 anos, hein, não é um período tão curto assim. Está aumentando a chuva. Se ele falar, se eu tivesse conversado com ele, a conversa que eu tive semana passada, na década de 2000 a 2002, ele ia falar: ué, tá chovendo muito. Até teve um ano aqui, ó, choveu 2.600 milímetros. Olha a quantidade de água que não caiu lá em Tarabá. Mas afinal de contas, está chovendo mais ou está chovendo menos? Na propriedade dele, até 2013, as chuvas aumentaram, na média. E a partir de 2013, diminuiu. Eu falei assim: caramba, e agora? Está diminuindo a chuva ou está aumentando? Aí eu fui pegar uma base de dados maior, peguei os dados da Exalc, eles têm pluviômetro lá desde 1902. Eu não consegui os dados de 1902 a 1917, mas olha aqui os dados. Está chovendo normal, na média de mais de 120 anos. Mas, dados de 100 anos, as chuvas nem diminuíram nem aumentaram. Ó, eu fiz uma análise de correlação, quando o R é alto, é próximo de 1, significa que existe uma grande correlação entre os fatores. O fator aqui qual que é? Ano. Olha lá, a correlação é muito baixa, ou seja, pelos dados da Exalc, as chuvas nos últimos 100 anos não mudaram.
Agora, se você pega dado isolado, você vai achar que está chovendo até mais, ó. Você pega o triênio 1917 a 19 para 2022, 24, aumentou as chuvas. Então tem que ter muito cuidado quando a gente pega uma base de dados, e quando a gente fala de clima, né, Wagner? Quando a gente pega uma base de dados pequena, às vezes a gente pode... Assim, mas João, mas em 2021 teve uma seca danada. É verdade, ó. Tanto em Tarabai, choveu menos de 1000 milímetros lá, ó, a seca brava, como foi a maioria aqui, garanta que... Deu 800, aí, ó. O negócio foi feio. Mas lá em Piracicaba também foi feio. Falou assim, então o tempo mudou, está tendo seca. Está ficando cada vez mais seco. Aí eu fui ver os dados da Exalc, teve 13 vezes que choveu menos de 1000 milímetros. Então não foi em 2021 que choveu menos de 1000 milímetros, foram 13 vezes. E o ano que choveu menos foi em 1921, que choveu 812 milímetros. Então, pessoal, quando a seca chega, é feio, mas não é culpa da mudança climática, é culpa nossa de não nos planejarmos para a seca. Eu tenho um cliente aí, falei para ele, compra feno agora que está barato. Ele comprou o feno, mas a seca fez o feno acabar antes da hora. Aí ele teve que comprar feno caro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se preparar para a seca. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Aí, né, coloquei de novo o seu Geraldo aí, que não se previne para a seca. Aí, em 2021, o que aconteceu com ele? Mas não foi só com ele, hein? Ele perdeu o rebanho. Por quê? Teve gado que morreu de fome, falta d'água, degradou o pasto, a turma está vendendo herbicida, vendeu herbicida doidado. Eu fui em várias fazendas para orientar a reforma de pasto que degradou por causa dessa seca brava. O produtor teve que vender gado barato para diminuir a lotação e a despesa aumentou. Por quê? Porque teve que comprar ração, feno, silagem, para não deixar o gado morrer, né? Então, como que a gente se previne? O que a gente vai falar hoje aqui, ó, imagina lá que o seu Geraldo lá resolveu colocar o filho dele para ajudar ele, o filho deu umas ideias lá, só vamos conversar com uma consultoria e tal. Pensou em reforma de pasto com integração lavoura-pecuária, por quê? Para a integração lavoura-pecuária pagar a conta da reforma de pasto e aquilo que o produtor nem sempre faz, a correção de solo. Aí também recomendou uma suplementação volumosa na seca. Por quê? Quando você tem uma estratégia de suplementação volumosa, com uma área pequena, você consegue tratar de bastante animal. Então você consegue passar a seca. Mas e se eu não usar? Se eu não usar, você guarda para o outro ano. Então é uma estratégia que você pode usar. A suplementação concentrada, nós vamos falar aqui também, você pode dar um pouco de concentrado para os animais. E o confinamento. Normalmente, as pessoas enxergam o confinamento como um negócio. Porém, o confinamento, ele não é um negócio apenas. Ele é uma ferramenta. Vocês vão ver que os números do confinamento não estão muito bons. Mas como ferramenta de trabalho ele é muito interessante, eu vou mostrar para vocês. E como que a integração lavoura-pecuária pode ajudar o produtor? Aqui na região nós temos muita opção, né? Batata doce, amendoim, mandioca, produção de semente ou, como tem um produtor aqui do grupo, ele planta capim pânico junto com piatã, faz silagem do pânico e forma o pasto com piatã. Quem paga a conta? A silagem, mas ele tem o pasto formado. Lá no fundo tem os eucalipto, porque ele faz integração pecuária-floresta, né? Então até o eucalipto crescer, em torno de 8 meses, 1 ano, ele vai produzindo silagem nessa área. Ele falou assim, João, esse ano em particular, se eu tivesse plantado milho ou sorgo para fazer silagem, eu estava lascado, porque não tinha produzido lá, janeiro, fevereiro e março foi
teve pouca chuva. Mas como ele faz silagem de capim, com essas chuvas de abril, o capim cresceu e ele vai conseguir fazer silagem nessa área aqui. E também tem a integração lavoura-pecuária com soja, né? Isso aqui são os dados lá do Viacava, da Fazenda Campina. Além dele conseguir, melhorou o solo, olha o tanto que aumentou a matéria orgânica. Ele conseguiu aumentar a taxa de lotação, era 1,3 UA por hectare, com a integração lavoura, apesar de parte da propriedade estar disponibilizada para a agricultura, ainda assim a taxa de lotação aumentou e ele conseguiu manter o número de animais na propriedade. A produtividade em arrobas por hectare passou de 2,4 para 11,3. Quanto isso não significa em rentabilidade da propriedade? E melhorou a qualidade dos pastos sem investimento em calagem, adubação, só gasta a semente nas áreas, né? Para ter uma ideia de como é isso, eu achei um dado aqui da Embrapa, que eles compararam o pasto degradado do produtor com o pasto pós-soja. E a produtividade em quilos de carne por hectare passou de 269 para 683. Quanto de adubo ele colocou nesse pasto que aumentou? Nada. Quem adubou a área, quem corrigiu a área foi a soja. Então, ele melhorou muito a produtividade da sua área sem investimento direto, né? Então, é uma estratégia muito interessante. Aqui um outro exemplo, também um trabalho da Embrapa, que foi feito numa propriedade, e eles pegaram uma propriedade lá que 100% dos pastos estavam degradados e tinha em torno de 1.000 cabeças. A taxa de lotação média era 1,1 UA por hectare. Depois de 20 anos trabalhando essa área, parte da área foi virando agricultura, tudo, até que ele estabilizou o sistema com 30% da área com agricultura e 70%. Ele tirou 30% dos pastos para fazer agricultura e mesmo assim o número de animais na propriedade aumentou para 1.800 cabeças. Como que ele conseguiu isso? Ele melhorou os pastos, ele aumentou a taxa de lotação. Então, quando a gente faz integração de agricultura, vocês sabem disso, tem até um livro sobre isso, eu sou fã da Pecuária 222, que é você ter um parceiro agricultor na sua propriedade, para ele rodar a propriedade e entregar os pastos formados. Mas vejam o tanto que você ter esse parceiro pode melhorar a sua propriedade. E uma outra coisa também que eu observei principalmente em 3 propriedades que eu acompanho esse ano, a integração lavoura-pecuária deu pasto de inverno para o produtor. Então ele plantou milho com capim, aí colheu o milho, vai sobrar o capim para a época da seca. Tem um outro produtor que plantou uma área de MG5, Xaraés, pós-soja, e teve um outro produtor que plantou milheto na área de agricultura. Então, esse pasto está bom nessa época do ano, que ele vai precisar, a qualidade da forragem que ele tem na propriedade, a quantidade vai diminuir, está entrando os pastos novos que a agricultura está devolvendo. Então é um sistema muito eficiente e o resultado é o aumento da taxa de lotação da propriedade, né? Além disso, eu posso ter uma área de volumoso lá na propriedade. Por que é importante ter uma área de volumoso? Porque uma pequena área de volumoso eu consigo tratar de bastante gado. 1 hectare de silagem é suficiente para tratar de 8 a 17 animais durante 150 dias. Se for vaca, dá para 8 vacas. Se for bezerro, dá para ir até 17 bezerros por hectare você tratar. Com o sorgo também, a vantagem do sorgo em relação ao milho é uma maior tolerância a veranicos. A vantagem do milho em relação ao sorgo é a qualidade da forragem, que é muito melhor, né? O caso do sorgo não é muito melhor, mas é uma qualidade qualidade superior. Eu também posso fazer silagem de capim. A vantagem do capim
é que eu posso fazer até 3 cortes por ano. E se der um veranico, não chover, o que vai acontecer? Vai atrasar o corte, mas eu ainda vou conseguir cortar esse capim. Então é uma planta assim, bastante flexível às intempéries climáticas que a gente tem aqui na região, né? A cana, hoje em dia, ela está sendo menos usada, apesar da produtividade muito alta. O problema da cana é cortar todo dia, né? O operacional da cana é complicado. Então eu vou fazer silagem. Aí você vai fazer silagem, vai praticamente dobrar o custo para produzir um alimento com uma qualidade igual, talvez até um pouco inferior, ainda vai ter perda na ensilagem. Então é meio complicado a silagem de cana, mas é uma alternativa. O operacional a gente resolve quando a gente faz a silagem, né? Outra estratégia é a suplementação concentrada. Por que eu vou fazer uma suplementação? Fornecer uma raçãozinha para o animal. Aqui a maioria já está acostumada, né? Fornecer um proteinado de baixo consumo, 1 grama por quilo de peso vivo. Então aqui, ó, eu esqueci de marcar, mas deu quase 200 gramas a mais de ganho de peso. E se eu der um proteinado energético, que o consumo é 3 gramas por quilo, vai aumentar para quase 700 gramas o ganho na seca. Esse trabalho aí tem que ter um pouquinho de olhar assim com atenção, porque assim é pasto bom, né? Então os ganhos estão muito bons, porque eu fiz numa condição, o trabalho foi feito numa condição de pasto bom. Mas o que é importante a gente guardar é que eu montar uma estratégia de suplementação mineral, suplementação com proteinado, eu vou melhorar o ganho de peso na época da seca. Isso aqui é um outro experimento, um semi-confinamento, um produtor, também é pasto bom aqui, viu? O produtor fez integração lavoura-pecuária e depois com o resíduo da soja, o misturão que a gente está acostumado a comprar na Cocamar, ele tratou dos animais 2,5 kg por dia. Em média, esses animais aí ganharam 830 gramas por dia. E eu achei bacana mostrar para vocês esse trabalho, porque olha como tem uma variação grande. Teve animal que ganhou 400 gramas, teve animal que ganhou 600. A maioria dos animais ganharam entre 800 gramas e 1 quilo, e teve alguns animais que ganharam até 1,5 kg. Então, mostra que se você tiver um pasto bom e montar uma estratégia de suplementação, você consegue engordar os animais na seca na propriedade. Se você não quiser fazer isso, uma estratégia é o confinamento. Então, eu vou falar de confinamento aqui, não tanto quanto uma atividade econômica. Depois eu vou mostrar até uma conta que eu fiz hoje de manhã do confinamento. Mas o que eu queria que vocês guardassem é essa transparência aqui, ó. Imagine uma propriedade, a propriedade lá do seu Geraldo. Ele compra 100 bezerros por ano, aí ele vai recriar esses 100 bezerros. Quando esses bezerros tiverem, esses garrotes tiver com 2 a 3 anos, ele vai abater a cabeceira, né? E vai, conforme vai engordando, ele vai abatendo os animais. Então, para ele abater 100 animais por ano, ou mais ou menos, né? Ele vai ter que ter 300 animais na propriedade. Na média, esses animais mais novos, eu considerei aqui que ele comprou com 200 quilos. Vai ter 236 quilos. No segundo ano, eles vão ter, em média, 382 quilos. E no terceiro ano, vão estar com a média de 454 quilos. Em UAS, representa 52 mais 85. Então, ele vai ter 238 UAS na propriedade, porque a gente faz a conta do que ele come pela quantidade de UAS que eu tenho na propriedade. Então, 238 UAS aqui, nesse sistema do seu Geraldo aqui, é o mesmo que 238 nesse sistema que ele vai adotar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os animais mais erados, os animais mais pesados, vai tirar da propriedade, vai levar para o confinamento, pode ser um confinamento próprio, pode ser um confinamento de terceiro, um doitel, e essa categoria vai sair da propriedade.
como essa categoria vai sair da propriedade? Vai sobrar o pasto delas. Normalmente o melhor pasto, quem engorda gado em pastagem sabe que os melhores pastos são os pastos que estão na boiada gorda. E aí o que ele vai poder fazer? Ele vai poder aumentar o número de animais na propriedade. Então quem tem um confinamento à disposição, produz mais boi de pasto. Ele produzia 100 por ano, agora ele vai produzir 173 por ano. Então o confinamento é uma ferramenta que permite ao pecuarista produzir mais boi de pasto. Por quê? Porque como ele vai tirar os animais pesados da propriedade, ele pode pôr animais mais novos no lugar e com isso ele consegue produzir mais arrobas de pasto, porque ele aumentou o número de animais na propriedade. Então é uma estratégia muito interessante e você tira os animais. O confinamento pode dar prejuízo. Em 2022, foi 22? Acho que foi o segundo semestre de 2020, chegou a dar R$1.000 por boi. De 300, o normal era 300 a 500 reais por boi, mas no segundo semestre tem lote que chegou a dar R$1.000 por boi. Mas o ano passado já foi bom. Esse ano, hoje, um animal que está morrendo hoje é um animal que foi comprado a um preço melhor, mais barato. Então ele é um animal viável, aí está dando em torno de 300 a 500 reais por animal ainda de lucro. Mas o animal que entra hoje é um animal mais caro. Eu peguei o preço do CPEA de sexta-feira, um boi de 12 arrobas e meia, estava quase R$4.200. Aí joguei lá no sistema, fiz um cálculo lá, no RLM, né, que é o programa que a gente usa para fazer a formulação de ração, vendendo no preço que está hoje, né, que o CPEA fechou sexta-feira, R$ 318,85, vendendo nesse preço, vai dar um lucro de R$ 88,34, ou seja, é uma margem apertada. Quais são as perspectivas? No curto prazo, às vezes o boi vai até cair de preço, porque nós vamos entrar na safra. No médio e longo prazo, nós estamos numa virada de ciclo. Não sei se aquele boi que você está pondo hoje vai pegar essa virada do ciclo. Mas uma coisa está parecendo que vai acontecer. Essa diária aqui, vai cair o preço. Porque eu olhei hoje os dados futuros do milho, acho que eu até coloquei no grupo, não lembro se eu coloquei no grupo. A perspectiva do milho futuro é diminuir. E a perspectiva da soja é diminuir. O problema para o produtor que produz milho e soja é crítico. Mas para o pecuarista que vai comprar milho, ou vai comprar farelo de soja, ou vai comprar os outros alimentos que substituem o milho e o farelo de soja. Então o milho e o farelo de soja regula o preço dos outros. Se o milho cair, o DDG vai cair, o caroço de algodão cai, os outros ingredientes. Então provavelmente, se essa perspectiva se realizar, essa diária aqui vai diminuir um pouco, né? Então a gente pode melhorar a margem. Mas tem a questão do boi que pode também subir, né? Que é o maior custo do confinamento, é o boi que a gente está pondo lá. Mas a gente tem, ainda assim é positivo, eu ganhei mais arroba de pasto, coloquei no confinamento, empatei, no fim eu ganhei mais dinheiro porque eu produzi mais arroba de pasto. Mas é sem travar, é um risco grande, né? Então, quais são as mudanças que a gente preconizaria para o seu Geraldo, para ele não correr risco? Ele ter pastagem das águas melhores, e a ferramenta é a agricultura. Ele ter pastagens novas para seca, que a agricultura vai devolver para ele. Ele montar uma estratégia de suplementação. Nessa época do ano, 1 grama por quilo é suficiente, que é o proteinado de baixo consumo. A partir
de agosto, setembro, dependendo do que eu quero com aquele animal, aí eu tenho que partir para 3 gramas por quilo, né, que é o proteinado de alto consumo. E se eu tiver a opção, levar esses animais para fazer a terminação em confinamento. Será que dá certo? Aí o seu Geraldo chamou o filho lá e falou: Zezinho, vem cá, esse negócio que você está falando aí, será que dá certo? Aí eu peguei aqui e fiz a conta. Eu tenho uma planilha lá que a gente faz para simular ganho de peso, economicidade. Então, se ele comprar um bezerro pelo preço que estava no CPEA sexta-feira, estava 2.928, ó, o bezerro já está subindo, né? Esse bezerro, segundo o CPEA, a média era 209 quilos, então vai dar R$420 por arroba, já está um ágio de 31,8%, ganhando aí 590 no verão, 50 gramas no inverno, né? Sem proteinado, né? Ele vai ganhar 4 arrobas por ano, vai demorar 32 meses para atingir o peso de abate, mais ou menos aí o custo mensal de alojamento desse animal é em torno de R$90, o pessoal mais econômico consegue em torno de 70, o pessoal que gasta um pouquinho mais é em torno de 110, eu tenho um cliente que ele é bem controlado nas contas dele, ele está em torno de 75, então ele vai custar para ele esse animal de pasto pronto, com 525 quilos, 5.838. Se eu dividir pelo número de arrobas, só que essas arrobas aqui estão erradas, viu, pessoal? Depois eu vou mostrar o número certo, porque aqui foi considerado 50% de rendimento. Depois eu vou mostrar qual é o custo da arroba com 50%. Ô, João, esse custeio aí inclui o pasto ou não? Não. Inclui o seguinte, como é que eu vou te explicar? Toda a despesa da propriedade, tudo que você gasta no mês, inclusive cerca, manutenção de pasto, seja aplicou um calcário, tudo você divide a despesa anual por número de meses, por número de cabeças, mas não tem o aluguel do pasto, porque senão você sobretaxa, né? É só um custo de oportunidade, mas é um custo de oportunidade. Se você executar o custo de oportunidade, você não tem o pasto para pôr o gado. Então, normalmente eu não ponho o custo do arrendamento como custo do pasto, a não ser que você realmente esteja arrendando, né? Agora, esse outro produtor aqui, ó, o seu Geraldo, depois da intensificação, ele vai pagar o mesmo no bezerro, o mesmo ágio, só que como ele usa proteinado, ele reformou os pastos são de melhor qualidade, os ganhos são melhores, ele vai ganhar quase 7 arrobas por ano, mesmo com um custo mais alto mensal, porque ele dá proteinado, né? É mais caro que... Ele vai ter uma arroba produzida em pastagem mais barata, só que ele produziu um animal de 375 quilos, né? Que esse animal aqui ele vai para o confinamento. Aí, esse produtor aqui, ó, produz em pasto. A hora que você faz um rendimento de 54%, essa arroba aqui, esse boi que custou 5.834, quando eu faço um rendimento de 54%, o custo da arroba final produzida dele em pastagem é R$309. O produtor que levou para o confinamento com 375 quilos vai gastar aquela diária que eu falei para vocês de 17,61. A arroba engordada vai sair 259,28. Não, isso aí é muito barato. É que tem uma magiquinha assim dos consultores, né? Que a gente considera na arroba engordada também o rendimento de carcaça, né? O boi entra com 50%, mas na hora que a gente mata, abate, a gente abate com 55%. Esse ganho de carcaça, ele entra na arroba e ganha no confinamento. Então esse animal aqui vai ter um custo de R$300 por arroba e o de pasto 309. Aqui eu vou ganhar R$188 por boi e aqui eu vou ganhar R$373 por boi. Depende, cada um tem seus números, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas hoje seria mais ou menos isso.
Então, finalizando, né? Então o animal daquele produtor que intensificou, ele demora mais para sair, apesar dele ter menos investimento, a arroba engordada acaba saindo um pouco mais caro, o lucro para o boi é um pouquinho menor, mas o pior é isso aqui, ó. Como ele tem uma taxa de lotação menor, o lucro por área também é menor. Esse produtor aqui, como ele tem mais animais por área e ganha mais por boi, ele acaba tendo um lucro por hectare maior e o faturamento, a produtividade, né, que é o faturamento dividido pelo custo, praticamente dobra aqui para esse produtor que fez alguns investimentos. Então, qual a conclusão que a gente chega disso? Depois nós vamos conversar aí vamos ver se as minhas conclusões, vocês concordam com as minhas conclusões. Mas, se você tem pasto bom, você melhora a rentabilidade do boi produzido em pastagem. Se você tem integração lavoura-pecuária, além de você melhorar os seus pastos, você vai ter uma entrega de pastos melhores no início da seca. Quando está todo mundo diminuindo a produção das pastagens e a qualidade, o arrendatário ou você, a sua área de agricultura, vai te entregar um pasto de forma nova, que consegue uma taxa de lotação boa e tem uma pastagem de qualidade. Se você suplementar, você ainda melhora a rentabilidade para o animal, porque esse animal vai girar mais rápido, vai sair mais rápido, você vai produzir mais arroba e vai diminuir o seu custo fixo. Então, é uma estratégia bem interessante. E o fato de você levar esse animal para o confinamento vai fazer com que você tenha mais espaço na sua propriedade para produzir mais arrobas de pasto, que é a arroba barata, né? Que é a arroba rentável. Então, como recado final, né? Quem não planta estratégia, colhe prejuízo. Então, a gente tem que ter uma estratégia. Não precisa ser essa, mas você tem que ter uma estratégia de melhorar a produtividade e fazer com que a sua propriedade renda cada vez mais por área. Por que tem que ser por área? Para poder competir com as alternativas que a gente tem hoje à disposição. Cadê o Ortega? Está ali, eucalipto, né? Soja, milho, amendoim, são tudo coisas que estão concorrendo aí com a pecuária. Então a gente também tem que melhorar a rentabilidade por área para a gente poder conseguir e não sofrer as consequências da seca. A seca ela tem. Todo ano, eu não mostrei para vocês o dado de 100 anos da Exalc, 13 anos teve seca brava. Os outros anos teve seca. Então, ou vai ter seca brava ou vai ter seca. Então, qual é a estratégia que o pecuarista tem que usar? É se prevenir para a seca, uma estratégia barata, de baixo custo, que cabe no orçamento dele, não precisa fazer tudo num ano, faz de forma gradativa, mas ele precisa fazer. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, alguma coisa, senão a gente vai tomar um café. Antes, vou fazer os sorteios. Se tem alguma pergunta, pode fazer. Como? Você fez aí uma relação entre silagem, cabeça de animais e dias. Sim. Essa silagem que você falou é de sorgo ou de milho? Não, eu fiz a conta para todas. A de milho e sorgo consegue alimentar durante 150 dias 8 vacas por hectare ou 17 bezerros. Tá, e milheto, né? Hã? Milheto. O milheto, ele produz menos, vai ser... Só que o milheto, pessoal, vamos falar um pouquinho do milheto. O milheto é muito interessante, ele produz menos que o sorgo, menos que o milho, mas ele é bem mais tolerante, é uma cultura muito mais barata, é bem mais tolerante à seca, e você vai produzir mais ou menos metade, só que ele rebrota.
Então, talvez, dependendo da época que você plantar, de quando você fazer o corte, normalmente é um corte só, mas dependendo, dá para fazer 2 cortes ou então dá para fazer pastejo. O sorgo também, mas o sorgo é mais exigente que o milheto. Na nossa região, é difícil conseguir fazer 2 cortes, mas consegue. Depende muito Então, o milheto, eu acho assim que tá aumentando a área de milheto, porque a turma tá vendo. A questão é que depende para colocar o gado, você tem que fazer o milheto adulto. Se você colocar o milheto novo, a coisa não gado. O milheto novo, ele realmente... Ó, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui do milheto para vocês. O milheto novo, realmente, ele é um alimento de alto valor nutritivo, tem muita água, um desbalanço, igual o capim novo. Só que é o seguinte, o problema, quando que o milheto está novo, quanto que ele não está? Você fala assim, ó, eu fui numa propriedade de um cliente meu, ele plantou milheto junto com o capim para formar o pasto, e como o milheto produz mais rápido. Aí eu fui lá na propriedade dele, olhei o milheto, estava dessa altura aqui, ó, 30, 40 centímetros. Eu falei para ele, ó, o milheto é danado, você fica de olho neles. O momento ideal é quando ele começa a querer soltar o pendão. Você tem que pôr o gado para comer, para ele, se ele emitir o pendão, ele não rebrota mais, mas se você colocar antes dele emitir o pendão, ele ainda vai rebrotar. Falei para ele, não, João, tá tudo tranquilo, só tô terminando uma cerca aqui, é rapidinho. Aí ele me mandou as fotos da área de milheto, 10 dias depois, o milheto já tudo pendoado, passou, aí o gado come só as folhas, fica aquele estalo com o pendão, e não vai rebrotar. Então milheto não pode bobear para pastejo, mas a qualidade é ótima, rebrota, se chover. Eu fui uma vez numa propriedade aqui em Rancharia, que o técnico lá de Rancharia, o Arthur, dava assistência. Em agosto, o milheto já estava na 3ª rebrota e o gado, o produtor estava usando para o gado pastejar. Mas foi um ano diferente, um ano que choveu numa época que normalmente não chove, né? Mas agora, ó, outra coisa, se você plantar um milheto próprio para silagem, ele produz a mesma quantidade que o milho e o sorgo. O Rômulo não veio hoje aqui, mas ele plantou milheto lá na propriedade, ele colheu 40 toneladas por hectare de milheto. Então é uma produtividade fantástica, certo? E melhor que o sorgo e o milho da nossa região. Pode não ser melhor que o milho e o sorgo dos paranaenses lá, mas que o milho e sorgo, silagem de milho e sorgo, é muito difícil você conseguir isso aqui na nossa. Então, uma estratégia, o milheto é uma estratégia para nós aqui muito interessante. Mas plantou só milheto, sem estar em... Milheto com capim. Com capim? Com capim. Plantou milheto com capim. Só lembrando que o milheto, se você colocar o gado novo, intoxica. Não tem problema de intoxicação, não tem o problema de diarreia. O sorgo novo tem, milheto não. A turma usa aí normal, não tem tido problema não. Mas o sorgo tem ácido cianídrico, é igual a mandioca brava. Você colocar quando ele é novo, apesar que o pessoal nem sempre faz o que a gente fala. Uma vez, quem conhece, eu dava consultoria lá na fazenda Madeiral, ele plantou sorgo para silagem e a rebrota ficou a coisa mais linda do mundo. Eu falei assim, ó, não pode pôr gado. Aí ele pôs gado bonsmara, animal super sensível, comeu o sorgo e não teve problema. Mas eu acho bom não arriscar no sorgo. Pode falar, João. Só um ponto legal, eu vi que você falou sobre a gente usar o residual da lavoura do pasto, que é bem conhecido dessa prática. E às vezes para os amigos é difícil de encontrar um bom parceiro para fazer isso. O Carvalho está todo dia com gente lá dentro, então é muito fácil para a equipe de vendas, como o Luiz está aqui, às vezes indicar uma pessoa, ou a gente fomentar que essa pessoa adquira máquinas que já é da prática dela para atender vocês também, então no caso preciso. Opa, muito bom. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta?
Tem alguém que não assinou? Opa. Faz favor, assina aí para a gente fazer um sorteio. Nós vamos sortear uma ordem de serviço da Raposo Pneus e 2 pluviômetros do sindicato. Espera aí, pessoal. Pessoal, como é que é? Esse em particular, esse gráfico que eu mostrei, chama Projeto Nurma, N-U-R-M-A, Projeto Nurma. Mas todas as informações são gratuitas. Eles têm alguns serviços pagos, climatológicos, mas assim, você paga para eles mandarem os boletins, mas o site é tudo gratuito, tem um monte de informação lá de... Pessoal, deixa eu pegar aqui. Pra pegar os pluviômetros aqui para a gente sortear. Ana, você tá com o vale aí, Ana? Então, peraí que eu te chamo. Ui, daqui. Mas você vai lá entregar. Hã? Como é que é? Sobrou. O resíduo, até você citou isso um pouco a mais. E quando você chega lá, eles se cortaram, não vai ter mais resíduo para esse ano. O Camargo não vai ter mais resíduo. Olha, ó, veja. Você joga na roda aí, você sabe. Não. Quando você sabe que tem. Para nós aqui a oferta sempre foi, né, o misturão. Se não tiver, aí você vai ter que partir para outros alimentos, né? A Coopermota, que eu saiba, não. Tinha um pessoal de Anhumas que conseguia na Bela Agrícola, mas é difícil, porque esse resíduo da pré-limpeza, normalmente eles usam para fazer ração, né? As cooperativas. Não que eles vão fazer ração com o resíduo, mas parte dos componentes são o resíduo. Então... A Concamar, quem não está na lista, quem não estava na lista da semana passada, já não entra mais. A demanda é grande, porque é um produto... Por exemplo, o resíduo do primeiro semestre é resíduo de soja, é um valor nutritivo muito bom. Inclusive, eles vão usar para a ração, vão aumentar o resíduo e vai segurar a venda. Bom, vamos ver aqui. Luizinho, quantos nomes tem aí? Não, tem um número. 22? 25. Todo mundo assinou? Mas 25 com você, né? Ó, nós vamos sortear um pluviômetro que o sindicato, o Tiago, mandou pra gente. Você viu que a previsão tá... Como você vai organizar uma seca sem chove em fevereiro? Nós ficamos 40 dias de fevereiro a março, na represa sem chover. 40 dias. Ô Wagner, em 2024 também foi assim, né? A distribuição mudou. A soma do ano foi boa, foi acima da média. Só que a distribuição... Ano passado. Só que a distribuição... Não, ano passado foi horrível, mas esse ano eu falei, janeiro eu estou aqui lá da represa. Sim. Deu 100 milímetros em janeiro, 20 pontos em fevereiro, e fevereiro para março foram 40 dias sem chuva. Você não organiza nada. Vou sortear um pluviômetro aqui. Opa.
17. Vamos ver quem ganhou. Ô Luizinho, mas eu judiei de você, hein? Isso aqui não dá para enxergar esses números pequenininhos aqui, hein? Não, não é. Os números. Luiz Fernando Costa e Silva. Ô Luiz. Não, Luiz não. Esses mineiros aqui não dão provimento para mineiro, não. Só se trouxer pão de queijo. Ó, vamos sortear outro número que o Luiz é nosso próximo palestrante aí. 23. Antônio Feliz, seu Antônio. Doutor, vem cá. Espero que o senhor use bastante, viu? Ah, pra cá, pra cá. Aí, obrigado. Ó, agora vamos sortear. Ana, você vem aqui para entregar? Vamos sortear um vale serviço no valor de serviço ou produto no valor de R$400 da Raposo Pneus. Número 19. Ah, o Marcelo. Marcelo também é patrocinador, também não. E já ganhou um pluviômetro já. Agora saiu. Porque eu queria sair. Número 2. Cheslac. Ô Cheslac, eu vou te dar o pluviômetro, porque você não vai... Você vai usar o vale? Hã? Pode ser esse outro aí. Não vai usar? Não, você vai usar? Pode ser esse aí. Então, vem cá, vamos tirar foto aqui, vamos tirar foto. Ana, fica aqui para você aparecer na foto também. Aí. Você vai pôr lá na sua propriedade lá. Aí. Agora um vai produto ou serviço da Raposo Pneus. $25. Oh. Aí. Mais pra cá um pouco. Aí, tira a foto dele. É melhor ele no meio? Ah, é, fica no meio. O ganhador no meio. Pessoal, agora eu vou estar por aí, vamos aproveitar o cofre, se tiver alguma pergunta, né? E também o João Paulo está aí, ó, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que ele apresentou. Um abraço.